A doença renal crônica é quando temos alguma alteração na função renal, avaliada através da creatinina, um exame de sangue, ou alguma alteração evidenciando alteração estrutural, no exame de urina, perda de proteína ou perda de sangue. Quando nós temos uma dessas duas alterações por um período maior que 3 meses, nós podemos dizer que essa pessoa tem uma doença renal crônica. A doença renal crônica ela acontece em vários estágios. Numa fase inicial, onde não tem sinal nem sintoma e sequer muita alteração laboratorial, ou de até uma fase mais avançada, onde nessa fase avançada sim é que a pessoa vai ter sintomas. Só que infelizmente, quando já está nessa fase, a pessoa muitas das vezes já tem indicação de fazer hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. Por isso é muito importante a gente fazer o diagnóstico num estágio inicial, pois assim podemos conter a doença renal e evitar a sua evolução até o estágio final. A doença renal crônica é mais comum em alguns tipos específicos de doença, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, aquelas pessoas que possuem um histórico de doença renal na família e também pessoas idosas, porque infelizmente após os 40 anos o rim já começa a envelhecer. Então essas são as pessoas do nosso grupo de risco que devem fazer sua avaliação anualmente quanto à função renal. Como a doença renal crônica é uma doença onde os sinais e sintomas estão mais comuns no estágio avançado, onde nós não temos muito mais o que fazer, é importante que você do grupo de risco faça os exames periodicamente para evidenciar uma lesão e a gente poder tomar medidas para evitar a progressão da doença renal. Então, agora que você já sabe sobre a doença renal crônica, sinais e sintomas e sobre o seu caráter progressivo, não deixe de fazer seu exame. Faça anualmente a sua avaliação da função renal com o exame de creatinina e o exame de urina.